Você já sabe qual é o seu poder pessoal? Mais um podcast começando. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Loureiro e trago aqui os conceitos fundamentais da astrologia para aquele que está buscando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, crescimento pessoal, expansão de consciência e também iluminação espiritual, né? No podcast de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre poder pessoal. Se você está buscando desenvolver algo que é latente em você, que é realmente potente em você, né? Esse podcast vai te ajudar bastante. E se você é astrólogo ou terapeuta, né, vai ajudar bastante também você a ajudar outras pessoas, né? O podcast de hoje está começando falando sobre poder pessoal. A gente vai desenvolver aqui o que é poder pessoal, como que você faz para descobrir o seu poder pessoal, como que você faz para ajudar outras pessoas a descobrirem também o poder pessoal delas, né? Desenvolvimento pessoal também é muito importante de ser trabalhado nesse sentido. Uma vez que você descobre o seu poder pessoal, você tem que desenvolver ele. Então, é muito interessante que isso seja realmente alinhado também ao seu propósito. A gente vai falar também de poder pessoal sendo alinhado ao propósito, né? E começando com essa realidade, né? O que é o poder pessoal? Na astrologia primordial, a gente entende a realidade do poder pessoal como sendo uma forma na qual a gente expressa a nossa essência para o mundo, né? A gente, no podcast sobre a essência, a gente trouxe aqui esses valores, né? O que é a essência? Se você ainda não sabe o que é a essência, como que a gente descobre a essência através da astrologia primordial, dá um confere no podcast sobre a essência, que você vai realmente entender mais profundamente como que o poder pessoal pode realmente trabalhar para sua essência, que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado de fato. Então, o poder pessoal é uma realidade que você realmente consegue encontrar através daquilo que é a casa 1. A casa astrológica número 1, que é a casa do ascendente. O seu ascendente é o seu poder pessoal. Mas o que necessariamente é o poder pessoal, Felipe? O que eu faço com isso? Eu descubro isso lá no meu mapa, eu faço o que com isso daí? Tem que alinhar. E para falar de alinhamento, lá no final da live, lá no final desse podcast, a gente vai estar fazendo esse desenvolvimento. É muito importante a gente tratar aqui essa realidade. O poder pessoal, ele é exatamente essa realidade do ascendente. E o ascendente é a realidade do ego. A nossa ferramenta, a interface que o nosso eu interior tem para poder entender o que acontece no mundo, o que está acontecendo no mundo, qual é o botão que eu tenho que apertar, para onde eu tenho que ir, né? É o ego. O ego é que dá esses direcionamentos no sentido de você saber onde você está localizado, onde você está posicionado geograficamente, onde você está posicionado no mundo, quais são as realidades externas ali que você, né? Você vai realmente se localizar através do seu ego. O ego é uma ferramenta, é a interface que o eu interior tem com a realidade externa. Os 5 sentidos estão todos ligados ao ego, ao ascendente, ao poder pessoal. Então, quando você tem consciência do seu poder pessoal, você consegue observar o mundo de uma outra maneira, inclusive. Você consegue perceber o mundo de uma forma. No caso do Célio aqui, seja muito bem-vindo, Célio, a esse podcast, né? No caso do Célio, ele enxerga a realidade do mundo de forma assertiva. Ele tem ali essa realidade ariana, né, no ascendente, então naturalmente isso o faz mais assertivo na forma de enxergar o mundo, na forma de se expressar para o mundo. Pessoal que está chegando aqui no podcast, sejam todos muito bem-vindos. A participação de vocês aí com o seu comentário, com a sua pergunta, também é muito bem-vinda. Ao longo aqui desse episódio a gente vai estar trabalhando essa realidade. Então o poder pessoal é isso. É a capacidade, né, que você, com o seu eu interior, com a sua intuição, tem de fato de interagir com o universo, de interagir com o lado externo, né, de realmente expressar a sua essência, as suas emoções, a sua lua, né, para a realidade externa. Então, essa é a realidade do poder pessoal. E quando você entende essa realidade,
você naturalmente percebe que existe uma forma para você realmente encontrar o seu poder pessoal, para você realmente descobrir o seu poder pessoal, que eu já disse aqui ao explicar o que é o poder pessoal. Para você realmente descobrir o seu poder pessoal, basta que você se aprofunde nas qualidades, nas características positivas do seu ascendente. Uma vez que você encara o seu ascendente de forma positiva, naturalmente você vai se conectar com ele de forma positiva. Você vai pegar as características positivas do seu ascendente. No caso do Célio aqui, que é Áries, assertividade, ação, atitude, é realmente você se comportar de uma maneira que vai ser de fato compreendida pelo mundo como uma pessoa realmente, né, de asserção, uma pessoa de assertividade, uma pessoa objetiva, uma pessoa que realmente traz ali a ação para tudo aquilo que ela tem como empreendimento, ação no sentido de sair da inércia, no sentido de dar movimento, no sentido de dar vida, de iniciar projetos, de intencionar. Essas são características, são qualidades da realidade ariana no ascendente, né? Essa também pode ser uma realidade essencial para a pessoa. Então, dentro dessas características, a gente descobre qual é o poder pessoal da pessoa ali, né? O astrólogo, quando ele olha ali para casa 1, ele está realmente contemplando essa realidade, ele está contemplando as características potenciais do indivíduo, a forma que ele realmente tem de expressar a sua essência para o mundo e que naturalmente vai levar ao mundo coisas que são realmente mais objetivas, tais como as qualidades do signo de Áries, né? Essa coisa da impulsão, a impulsão assertiva. E dependendo do decanato também, né? Qual é o grau ali, né? Que a casa 1 está encostando, né, na constelação, né, do signo. Se for os 10 primeiros graus ali, né? Normalmente a gente vai ter essa realidade sendo regida pelo primeiro regente ali daquele signo, né? Os 10 primeiros graus de Áries é regido por Marte, de 10 graus até 20 graus, os segundos ali, né? A gente tem essa realidade sendo regida por aquilo que é o Sol, né? O Sol rege o segundo decanato de Áries, o terceiro decanato de Áries, de 20 graus até 30 graus, é regido por Júpiter, que é o regente de Sagitário, né? Essas regências, elas trazem subaspectos, né? Subaspectos no sentido de características, né? Características secundárias de como que o indivíduo tem o direcionamento do seu poder pessoal, como que ele utiliza o seu poder pessoal de uma forma mais abrangente, de uma forma realmente mais específica também, específica e abrangente no sentido de mundo, de como que ele vai colocar a sua sabedoria, né, à disposição do mundo, né, dentro dessa realidade, né? Vamos supor que o indivíduo tem ali o terceiro decanato de Áries, ele vai ter o quê? Ele vai ter a regência jupiteriana, e Júpiter é um arquétipo de sabedoria, de entusiasmo, de otimismo, de alegria, de abundância, né? Esses são os aspectos positivos, essas são as características positivas de Júpiter como regente de Áries, no sentido do terceiro decanato ali de Áries, né? E Áries é uma realidade assertiva. A energia de Áries, ela é assertiva, ela leva um impulso, ela tem toda essa realidade que faz o indivíduo realmente acertar algo na vida dele de uma forma realmente decisiva, né? A decisão é realmente uma realidade muito forte do signo de Áries, e quando a gente entende toda essa sabedoria ariana, né, de realmente tomar atitudes e ter comportamentos que naturalmente serão assertivos, a gente percebe que existe de fato uma sabedoria por trás dessa realidade. Então, para o astrólogo descobrir o poder pessoal, né, do indivíduo, ele analisa essas duas realidades. A primeira é qual é o signo que está no ascendente, né? Se você for fazer o mapa astrológico de alguém, né, e você observar ali qual é o ascendente dessa pessoa, o ascendente é Capricórnio, legal, é uma pessoa que gosta de se apresentar ao mundo de uma forma mais séria, de uma postura mais séria, numa postura às vezes até rígida, levando para o lado negativo, né? Mas qual é o decanato que o ascendente está tocando aqui nessa realidade capricorniana de ascendente?
qual é essa realidade? Aí você vai observar quando você estiver fazendo um mapa de alguém, ou até mesmo se você quiser descobrir o seu próprio poder pessoal, né, você vai observar ali de 0 grau, né, de Capricórnio até 9 graus e 59 minutos e 59 segundos ali, essa realidade capricorniana é regida por Saturno, que é o próprio regente, é o regente natural, né, de Saturno, né, de Capricórnio. Saturno, regente natural de Capricórnio. Então, primeiro decanato, 0 grau até 9 graus, 59 minutos, 59 segundos, é regido por Saturno. Então, qual é o poder pessoal do capricorniano de ascendente, de primeiro decanato? Né? É essa realidade saturniana, né? É realmente a pessoa ter essa percepção de coisas sendo determinadas em sua vida, de coisas sendo realmente estipuladas dentro de um processo bem planejado, dentro de um processo que naturalmente está sendo bem projetado também, algo que é bem organizado, algo que realmente tem toda essa característica capricorniana, né? A disciplina, a responsabilidade de estar desenvolvendo esse projeto, de estar realmente desenvolvendo essa realidade, né, de uma maneira mais consistente também, né? A determinação para subir no topo da montanha. Lembrando, né, Capricórnio, subir o topo da montanha. Então, o poder pessoal do cara ali que tem, né, essa realidade de Capricórnio ali, primeiro decanato no ascendente, é essa realidade, né? Então, você vai analisar isso, né? Qual é o decanato que está sendo realmente tocado ali pelo ascendente, você vai entender a realidade dele de ser um grande organizador, de ser um grande planejador, e esse planejamento ele vai ter ali uma realidade, né, secundária. Que realidade secundária é essa? A realidade, no caso do primeiro decanato de Capricórnio, é a questão da disciplina. Saturno é disciplinador. Capricórnio traz o planejamento, Saturno traz a disciplina. A disciplina de um planejamento, a pessoa que é bem disciplinada, ela tem essa característica, esse poder pessoal. Então, Felipe, como é que eu vou botar essa coisa toda aí em jogo? Como que eu vou realmente desenvolver isso, né, em aspectos da minha vida? Como que eu vou, de fato, ter essa realidade? Através do desenvolvimento pessoal. Quando você tem todo o processo de desenvolvimento pessoal sendo realmente colocado em prática, né? Essa realidade do poder pessoal, ela precisa de fato ser colocada em prática. Se você não consegue colocar em prática aquilo que é o seu poder pessoal, naturalmente você ainda não tem ele desenvolvido. Por isso que é importante desenvolvimento pessoal. Desenvolver o seu poder pessoal para que ele esteja realmente em consonância com outras realidades da sua vida. E essas outras realidades seriam a essência e o propósito, né? O propósito e a essência. Propósito e essência são duas realidades que se complementam, né? É que nem o ovo e a galinha, não tem como a gente saber quem vem primeiro, né? Nessa altura do campeonato não tem como a gente saber quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? O desenvolvimento pessoal, qual é o grande processo, né, do desenvolvimento pessoal? Uma vez que você olha o seu mapa astrológico, uma vez que você entende ali as características do signo do seu ascendente, as características do regente ali, do decanato ali, né? Qual é o regente ali do seu signo ascendente, né? Uma vez que você entende essas características, naturalmente você consegue perceber como que você vai desenvolver aquela realidade ali na prática, de fato. Bom, beleza. Eu tenho aqui no meu ascendente o signo de Libra. Então, o signo de Libra é o quê? É harmonia, é beleza, é estética, é você realmente ponderar as coisas, é julgamento também. Então, o meu poder pessoal, ele tá ligado à harmonia, à beleza, à estética, a julgamento. Qual é o decanato que está ali no seu ascendente? O decanato que está aqui no meu ascendente é o segundo decanato de Libra. O segundo decanato de Libra é regido por Urano. Então a pessoa, ela expressa a essência dela, né? Ela expressa a essência dela para a sociedade. Ela expressa a essência dela através de uma realidade estética, através de uma realidade harmônica, através de uma realidade realmente equilibrada, né, para a sociedade. E por que para a sociedade?
Urano, como sendo regente do segundo decanato de Libra, traz exatamente uma conexão social. Se não houver conexão social dentro dessa realidade libriana de expressar para o mundo a sua essência, se não houver uma conexão com várias pessoas, com inúmeras pessoas, o poder pessoal da pessoa, de fato, não está desenvolvido, né? Porque o segundo decanato de Libra no ascendente, ele pede exatamente essa conexão social. Ele pede exatamente essa realidade para que você compartilhe aquilo que você tem de entendimento sobre a harmonia das coisas, sobre o equilíbrio da sociedade com a sociedade, né? Pede exatamente para que você leve a sua essência, a sua beleza, né, para o mundo de uma forma altruísta, de uma forma autêntica, inovadora, para que padrões antigos de beleza, padrões antigos de entendimento, padrões antigos de seja lá qual for a realidade que for, né, sejam de fato rompidos. E é nesse rompimento que as pessoas que têm ali Libra como realidade de poder pessoal, né, as pessoas que têm essa realidade libriana no poder pessoal consigam de fato levar uma harmonia para a realidade social, uma harmonia para o mundo. E o que é levar essa harmonia para o mundo, né? A harmonia é como se, no caso do poder pessoal, né, é como se fosse realmente uma ferramenta da pessoa. É como se fosse... É o poder, de fato, da pessoa, né? E dentro desses aspectos, a pessoa consegue desenvolver essa realidade, né? Praticando. E como que ela vai praticar? A pessoa que tem Libra ali, o segundo decanato de Libra no ascendente, ela tem que praticar isso dessa forma. Levando harmonia, levando entendimento, ouvindo as pessoas, né? Procurando entender aquilo que é o outro, procurando entender aquilo que é a realidade, de fato, do outro. E dentro desse entendimento, a pessoa vai ter ali todo o seu processo, todo o seu potencial sendo realmente desenvolvido. E é dentro dessa realidade de desenvolvimento que a pessoa consegue levar a harmonia para a sociedade, levar a harmonia para o mundo, né? É interessante que a gente tenha consciência também, né, de como que a realidade externa, né, se manifesta para o indivíduo, né? Independente de qual é o signo ascendente ali, é muito importante, né, a gente ter consciência de como que a realidade externa se manifesta para o indivíduo. Por quê? Como o ascendente, o poder pessoal, ele está no ascendente, o ascendente é o ego da pessoa, né? Essa realidade, ela pode ser meio que mal programada. Por isso que é importante, né? O desenvolvimento pessoal é realmente uma realidade que você tem que praticar todos os dias. O meu poder é de harmonizar. Então, o que eu posso estar trabalhando com o meu poder pessoal? Eu ainda não descobri qual é o meu propósito de vida, ainda não descobri qual é a minha essência, mas eu sei meu ascendente, me identifiquei muito com o meu ascendente e eu quero realmente colocar isso em prática na minha vida. Porque eu sei que o meu ascendente ele é determinado, caso seja Capricórnio, eu sei que o meu ascendente ele é objetivo, ele é realmente assertivo, caso seja Áries. Eu sei que o meu ascendente ele tem um potencial incrível de espiritualização, de cura, de realmente ter uma empatia com o outro, caso seja Peixes, e enfim, entre os outros signos também. Eu tenho aí essa compreensão do meu ascendente já, Felipe. Eu já entendi qual é o meu poder pessoal, já descobri, agora eu quero desenvolvê-lo. O desenvolvimento é exatamente isso, é colocar ele em prática. Mesmo que você ainda não tenha entendido o seu propósito, mesmo que você ainda não tenha entendido a sua essência, colocar o seu poder pessoal em prática é muito importante para que você possa realmente entender como que a realidade externa se manifesta na sua vida. Porque senão, o que pode acontecer? Pode acontecer do seu Marte estar sendo escravizado. E é o seu Marte que conduz o ascendente. O ascendente, ele é a casa natural de Marte. E é Marte que vai realmente, como consciência sutil, né, nos nossos corpos sutis, né, os nossos chakras, né, é o nosso Marte que vai movimentar isso pra gente. É o nosso Marte que vai realmente levar essa realidade para o mundo, que vai realmente levar essa realidade para outras pessoas também. Então, se eu não tenho ideia de como que o mundo se manifesta para mim, se eu não tenho a menor percepção ou a menor vontade de entender que o mundo está me escravizando, aí realmente
o processo de desenvolvimento pessoal ele se torna basicamente inviável, né? Inviável, mas em que sentido? É impossível? Não, é inviável no sentido de que a pessoa está fechada para isso, né? No caso, quando o astrólogo ele mostra essa realidade para a pessoa e ela não entende, é porque ela já foi programada de forma negativa pelo sistema. E quando o sistema programa o indivíduo de forma negativa e isso já está profundamente enraizado nele, aí é só através de catarse, não tem como. Não tem como, dentro de uma realidade astrológica, você realmente, sabe, oferecer todo o potencial que ela realmente tem e a pessoa de fato estar aberta, né? Ela está fechada. O sistema programou ela daquela forma, então ela está fechada naquilo, ela já está moldada daquela forma. O Marte da pessoa já está trabalhando para a realidade externa. Por isso que há uma necessidade muito grande de um trabalho realmente geral, no sentido de você estar levando clareza para a pessoa, para ela entender quais são os aspectos negativos da vida dela, quais são os desafios da vida dela, observando a realidade de Marte, porque muitas vezes o Marte pode estar fazendo ali um aspecto desafiador que naturalmente vai bloquear ela de desenvolver o seu grande potencial e ela não vai conseguir alinhar essa realidade à essência dela. Então o astrólogo, quando observa ali no mapa astrológico da pessoa o ascendente, o Sol, quando observa também a realidade da casa 6, quando observa Marte, quando observa esses 4 pontos em conjunto, ele consegue entender como que a pessoa está no seu processo de desenvolvimento pessoal, como que a pessoa está no seu processo de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é que vai levar o indivíduo a entender, caraca, eu fui programado pelo sistema, eu faço coisas que eu não tenho a menor vontade de fazer, eu faço coisas que realmente estão completamente desconectadas da minha verdadeira essência, né? Porque no autoconhecimento ela entende a essência dela. Sem o autoconhecimento é difícil passar para o desenvolvimento pessoal. E na astrologia primordial isso é muito importante. O desenvolvimento pessoal é o segundo passo. Porque no autoconhecimento, quando a pessoa solicita o mapa astrológico, e se você realmente quer começar a fazer mapa astrológico utilizando a astrologia primordial como ferramenta para ajudar outras pessoas, né? Você vai ter esses passos. São 6 passos. São 5, mas só que na verdade tem 2 ali no meio do caminho que eles se unem, eles são a mesma coisa. É como se fosse ali realmente uma realidade alfa, né? Uma realidade convergente. O primeiro passo, né, que o astrólogo tem que realmente levar para o indivíduo é o autoconhecimento, é o processo de autoconhecimento. Por isso que é muito interessante que tenha ali realmente a compreensão da essência, você como astrólogo levar essa compreensão, né, para o cliente, né, para ele realmente ter clareza sobre a essência dele, e naturalmente a essência dele é uma coisa que ele reprime, é uma coisa que ele, entende? Não, ele tem a pulga atrás da orelha, ele fica esperando alguém falar isso para ele. Enquanto ninguém falar, ele não desenvolve, ele não coloca isso em prática na vida, né? Aí ele tem que descobrir a essência dele. Então, esse seria um primeiro passo ali, né? O autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, ele descobre essência, poder pessoal, né? Ele tem ali uma análise sobre os bloqueios, as sombras emocionais, né, que ele tem ali, né, e vai ter também ali um direcionamento, uma orientação para os 12 setores da vida dele através das 12 casas astrológicas. Então, você como astrólogo, ou você no seu processo de autoconhecimento, você tem que ter essa compreensão. Começa pela sua essência, e se você ainda não sabe como é que descobre a sua essência, podcast de essência, a gente fala sobre isso. Então é só você acessar o YouTube, né? É só acessar aqui o canal também e fazer essa busca para poder entender, ter o entendimento de como que funciona a descoberta da essência. Então, dentro dessa realidade, você consegue perceber, né, esse primeiro passo, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento através da astrologia primordial é isso, é você entender a sua essência, o seu poder pessoal, verificar as suas fazer uma análise, né, fazer a verificação dos seus bloqueios emocionais, das suas sombras, dos seus traumas, e depois ter ali uma orientação para cada setor da vida, né? Então, dentro dessa realidade, a gente já deu o primeiro passo, autoconhecimento. Qual é o segundo passo? É exatamente essa realidade, desenvolvimento pessoal, desenvolver o seu poder pessoal. E como que você desenvolve o seu poder pessoal? Colocando ele em prática.
Você já entendeu ali o que é o seu ascendente? Já entendeu como que você pode realmente direcionar essa realidade do seu ascendente? Já entendeu isso? Já está na tua mente? Já está na tua cabeça? Começa a botar em prática todos os dias. Ah, Felipe, o meu ascendente é Gêmeos. Então você tem que comunicar, tem que dialogar. Qual é o decanato do seu ascendente ali, né? Tendo essa informação, tendo isso em mente, você já consegue com mais facilidade desenvolver o seu poder pessoal. Você já consegue com mais facilidade colocar isso em prática. Ah, o meu ascendente é Gêmeos, mas é Gêmeos ali do primeiro decanato. Então você tem todo o processo intelectual para ser desenvolvido. E como que você desenvolve a sua realidade intelectual? Bons livros, bons documentários, né, boas músicas, você realmente estar em contato com pessoas que tenham de fato um conhecimento elevado ou que tenham um conhecimento novo para você, que tenham uma novidade intelectual para você, dialogar com essas pessoas, conhecer pessoas. Ah, mas Felipe, eu estou muito confuso, estou muito confusa com relação ao que eu posso estudar, com relação ao que eu posso buscar como conhecimento. Se você já reconhece pelo menos que está confuso ou que está confusa, já é um grande avanço, porque dentro dessa realidade você consegue entender que o seu ego está programado para ser uma pessoa confusa. Se você já sabe que o seu ascendente é Gêmeos e você já tem o reconhecimento, né, essa autoanálise de que você se sente confuso ou confusa com relação ao conhecimento que você gosta de pesquisar, que você gosta de estudar, já é um forte sinal de que o sistema programou o seu ego para ser confuso, para ser confusa, né? Então, como que você faz para desconfundir isso tudo? Autoconhecimento, colocar em prática o seu poder pessoal, desenvolver o seu poder pessoal. Uma vez que você consegue desenvolver o seu poder pessoal, você consegue colocar ele para o mundo de uma forma muito mais clara e objetiva. E dentro dessa realidade, naturalmente, você vai conseguir conduzir o seu guerreiro, conduzir o seu Marte. Ou seja, o seu Marte, ao invés de estar na mão, no comando do mundo, do sistema, ele vai estar na sua mão, no seu comando, né? E aí existem outras consciências que podem ser trabalhadas em cima disso também, né? Então você como astrólogo, ou você como terapeuta, ou você como buscador da verdade, como quem está no caminho do autoconhecimento, ao analisar todos esses aspectos lá no seu mapa, você vai ter uma compreensão absoluta sobre aquilo que você verdadeiramente é. Uma vez que você entende aquilo que você verdadeiramente é, através do processo de desenvolvimento pessoal, né, você consegue realmente expressar aquilo que você verdadeiramente é, né? Então é muito interessante, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário aí sobre essa realidade do desenvolvimento pessoal e a gente vai trabalhando isso. E naturalmente, quando a gente realmente tem consciência do nosso poder pessoal, né? A gente descobriu o nosso poder pessoal ali, a gente sabe, né, que o nosso ascendente é o nosso poder pessoal, que o nosso ego é a nossa ferramenta, nosso poder pessoal nada mais é do que a forma que a gente programa o nosso ego. Se o seu ego está confuso, se você está confuso, se você está confusa para realmente desenvolver aquilo que existe de potencial em você, é muito importante que você tenha essa compreensão. O seu ego é a sua ferramenta, é a interface que o seu eu interior tem para se conectar com o mundo externo, tá? Por isso que é importante também você ter a percepção de como que o mundo se manifesta para você. Como que o mundo está se manifestando para você agora, nesse momento. Como que a realidade externa, o que que os seus olhos estão vendo, o que que os seus ouvidos estão ouvindo agora, nesse momento. O que você está realmente concatenando, compreendendo, entendendo, absorvendo de informação que está fazendo você realmente ter essa, sabe, essa percepção, né, de que, caramba, existe algo dentro de mim que é potencial, que é latente, que eu realmente posso colocar isso em prática todos os dias e eu posso me desenvolver, né? O processo de desenvolvimento pessoal. E aí, dentro desse processo, se você realmente entendeu qual é o seu grande potencial, a sua grande habilidade, né? Se você realmente entendeu que o seu ego é a sua ferramenta e que você precisa tirar ele do sistema, recuperar ele para você, para que ele possa servir a você e não ao sistema,
né? Entendeu essa realidade? Aí você começa a alinhar o seu poder pessoal ao seu propósito, à sua essência. Uma vez que você alinha o seu poder pessoal ao seu propósito, à sua essência, naturalmente as coisas vão se transformar do lado de fora. E o poder pessoal, ele está muito ligado àquilo que você vai utilizar para poder ter uma transformação na sua vida, né? E como eu disse aqui, eu estava dizendo, né, sobre os 6 passos da astrologia primordial para você realmente estar trabalhando com o mapa astrológico, sendo terapeuta, ou sendo realmente um grande astrólogo, né? Um astrólogo de muito sucesso no sentido de transformar vidas realmente, de realmente colocar a pessoa alinhada com o propósito dela. Existem 6 passos dentro da astrologia primordial. São 6 degraus ali de evolução que naturalmente você encontra dentro do mapa astrológico, que é o autoconhecimento, que a gente já viu aqui, o desenvolvimento pessoal, que o desenvolvimento pessoal ele começa a acontecer quando você descobre o seu poder pessoal ali no autoconhecimento, né? E dentro do desenvolvimento pessoal você começa a perceber qual é a sua grande habilidade. A minha grande habilidade aqui é estar sendo sempre uma pessoa disciplinada, né? Sempre me disciplinando para realmente colocar as informações que eu tenho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para aqueles que se conectam comigo, né? Quem não se conecta comigo, né, naturalmente está em outro processo. Agora, quem se conecta comigo está em um processo de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal. A transformação pessoal nada mais é do que o resultado do desenvolvimento pessoal. Uma vez que você conseguiu descobrir o seu poder pessoal, desenvolveu ele e colocou em prática, naturalmente você vai estar tendo a transformação pessoal. Porque, primeiro, vamos dar um exemplo mais prático aqui. Vamos supor que você é um digitador, né? Você é um digitador, você gosta de realmente digitar. Estou dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, na verdade, né? E você trabalha, de repente, como jornalista, e você apenas redige ali o texto de alguém, né? Você trabalha numa agência de jornalismo e você só redige ali o texto que alguém criou, né? Que edita ou, enfim, traz essa realidade. Alguém criou no áudio e você vai lá e só vai digitar, né? E aí você vai digitar, tá lá digitando, né? E aí você começa a perceber que, cara, eu gosto do que eu faço, mas não necessariamente eu queria estar trabalhando para essa agência aqui. Eu queria estar trabalhando numa outra realidade. Não sei, eu queria estar, ao invés de estar transmitindo informação sobre a vida, sobre o dia a dia, esse hard news, né, vamos colocar assim, né, essa coisa mais de jornalístico, esse jornalismo sensacionalista, essa coisa toda assim, né? Eu queria estar trabalhando numa realidade onde eu transmitisse informações sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre transformação pessoal, ou até mesmo sobre espiritualidade. Queria estar trabalhando nisso. Você já entendeu que você tem um poder pessoal, né? Você comunica. O fato de você estar digitando, você está trabalhando ali a sua realidade geminiana. E vamos supor que o Gêmeos seja o seu ascendente, né? E aí, quando você descobre que, cara, digitar, eu adoro digitar, mas eu queria digitar o que eu penso, eu queria digitar o que eu sinto sobre o mundo, eu queria realmente digitar sobre essa realidade. E aí você vai começar a desenvolver isso. Através de quê? Através da busca pela sua essência. E aí você vai estar alinhando o seu poder pessoal à sua essência, ao seu propósito. Descobriu a sua essência, naturalmente você vai vir a ter conhecimento do seu propósito. Descobriu a sua essência, você também está descobrindo o seu propósito. A essência é o propósito é a essência. Qual é o propósito do ser humano? Descobrir a sua verdadeira essência. Qual é a essência do ser humano? Viver com propósito, né? Uma coisa faz parte da outra, é como se uma fosse a projeção da outra, né? E dentro dessa realidade de alinhar o seu poder pessoal com a sua essência, com o seu propósito, você vai estar naturalmente vivendo uma vida, né, plena, uma vida realmente que flui,
Uma vida que flui. E uma vida que flui, ela dispensa sacrifícios, ela dispensa toda essa realidade que muitas pessoas têm como crença limitante de que você tem que realmente se sacrificar para poder ter dinheiro, você tem que realmente ter dinheiro de uma forma muito dificultosa, que você realmente tem que ralar muito, tem que omitir os seus desejos, tem que omitir os seus valores, tem que realmente se reprimir, tem que realmente se vender para poder ter aquilo que você quer, né? Quando você alinha o seu poder pessoal, a sua essência, o seu propósito, você descobre que tudo isso é uma grande ilusão. E não é uma ilusão que, de certa forma, é imposta com unhas e dentes, não. É uma ilusão que eles oferecem. Eles passam assim com a bandeja, né? Eles passam assim com a bandeja, oferecendo, aqui tem uma ilusão de um paradigma. Você quer? E aí você aceita ou não. Essa é a realidade. Agora, obviamente que se a pessoa está num nível de entendimento sobre a realidade muito baixo, muito denso, por conta das conexões sociais que ela faz, naturalmente o que vai acontecer? Ela vai aceitar. Porque ela está no desespero, porque ela não sabe quais são as outras formas de realmente prosperar, de realmente fazer dinheiro, de realmente fazer riqueza. Ela não sabe ainda. Ela não sabe ainda que ela pode fazer dinheiro ajudando outras pessoas a descobrirem aquilo que elas verdadeiramente são. A astrologia primordial é basicamente isso. É um realinhamento do poder pessoal do indivíduo com o propósito e a essência dele. Todos nós temos essa essência, e essa essência é aquilo que a gente realmente tem como uma realidade última e primeira. Porque quando você chega lá no final da vida, né, tendo realmente anulado a si mesmo para poder ter o seu sustento de uma forma, para sobreviver, né, não é para ter uma vida, não é para viver, é para sobreviver. Quando chegar lá no final da vida, você vai simplesmente olhar para trás e vai falar: caramba, eu queria ter vivido o que eu não vivi. Eu queria ter vivido realmente da minha essência. Eu queria ter feito isso, isso e isso. E era possível. Porque lá no final da vida, o que acontece? Tem uma teoria muito interessante, que quando os idosos, né, eles vão chegando no final da vida, isso acontece muito com quem tem Alzheimer, né? Mas quando vai chegando no final da vida, né, tem um processo, né, que a memória de curto prazo dos idosos vai meio que desaparecendo, né? Ela vai desaparecendo, ela vai enfraquecendo. E aí, quando os idosos eles começam a se lembrar da infância, eles vão percebendo a essência deles. E aí é que entra toda essa questão: caramba, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Por quê? A memória de curto prazo, que é a memória de um ano, a memória de uma semana, a memória de um ano, e aí vai, memória de curto prazo até a de longo prazo, né? Então tem todo esse processo, né? E aí ele vai lembrando da infância, ele vai lembrando, e aí quando ele lembra, né, do véu lá do esquecimento, do momento do véu do esquecimento, aí que ele desencarna, né? Tem essa teoria, né? Então, dentro que a gente realmente, quando vai chegando perto ali de uma certa idade, a gente vai perdendo a memória de curto prazo e vai relembrando. O filme da vida começa a passar pra gente. O filme da vida começa a passar pra gente. É um sinal de que a gente está indo, né? Obviamente que quem está num processo terapêutico de autoconhecimento, de Theta Healing, limpeza de crença limitante, e começa a lembrar da vida da infância, não significa isso não, tá? Isso é só um processo natural. Lá na frente, lá na terceira idade, né? Em breve aí a gente vai ter uma quarta idade também, né? Que é o quarto ciclo de Saturno, aí perspectiva aí para 5, né? A partir da Era de Aquário. A partir da Era de Aquário a gente tem uma perspectiva muito maior, né? Porque o universo está se expandindo, tem também alterações no movimento de Saturno na órbita ali dele, né? Então ele pode passar de 30 para 40, né? E a gente vai realmente aumentando também à medida que a gente vai passando da 3D para 4D e para 5D mais ainda, né? Ou seja, é um outro papo, mas uma vez que você tem esse entendimento de que você alinha o seu poder pessoal, a sua essência, o seu propósito, todas essas coisas
que realmente a gente vê no mundo que é necessário se sacrificar, é necessário fazer muito esforço para poder ter uma vida próspera, para ser feliz, que a felicidade só está além do alcance, que você tem que realmente viver uma vida inteira de sacrifícios para poder ter uma felicidade lá no final, que a felicidade só vem depois do sacrifício, que a felicidade só vem depois de uma vida de anulação, uma vida, sabe... Isso tudo, para quem entende que o alinhamento do poder pessoal à essência, ao propósito, né, é uma realidade, né, viável, uma realidade possível, essa realidade toda de sacrifícios, né, começa a ser percebida que é uma ilusão. É apenas uma ilusão. E essa ilusão ela é causada exatamente pelo tempo. O tempo acelerado na mente do indivíduo faz com que a gente acredite que realmente temos que fazer qualquer coisa no agora para poder ter o sustento do amanhã. Não, agora eu tenho que fazer qualquer coisa para poder ter o sustento do amanhã. Por que não alinhar o seu poder pessoal com o seu verdadeiro propósito? Isso não significa necessariamente que um jovem que ainda não se entendeu, um jovem que ainda não descobriu a sua essência, o seu verdadeiro propósito, ele não vai querer trabalhar. Ah, não, pai ou mãe, eu só vou sair daqui quando eu descobrir o meu verdadeiro propósito. E ele ficar nas festas, na ruaça, na vadiagem, né? Não é isso. Não é isso. O meu processo foi trabalhando. O meu processo foi servindo, aprendendo a servir. Eu aprendi a ser servido. Aprendendo a servir, você aprende a ser servido, né? Então, dentro dessa realidade, a gente tem todo o processo de harmonia, de entendimento de que o mundo vai ter sim hierarquias, existem hierarquias sim, né? E as hierarquias, elas não foram criadas para que você tenha uma percepção de que o mundo é tirânico. As hierarquias, elas foram criadas para que houvesse uma ordem, né? Mas não é uma ordem de tirania, é uma ordem de realmente termos a possibilidade de vivermos em harmonia, né? A ordem e a harmonia são duas coisas que realmente se complementam, né? Se existe um mundo, um país, uma sociedade, uma comunidade que possui harmonia, naturalmente ela possui harmonia porque existe uma ordem ali, né? E ordem e progresso, né? O que está escrito na nossa bandeira. Por conta de quê? Por conta de que o Brasil é um país virginiano regido por Saturno, né? Porque ele é virgem do segundo decanato, né? Então o segundo decanato de Virgem é regido por Saturno. Dentro dessa realidade, a gente entendendo o alinhamento do nosso poder pessoal, né, à nossa essência, ao nosso propósito, faz com que a gente viva uma vida realmente plena, de prosperidade, né? E faz com que a gente tenha também a percepção de que o nosso Marte está trabalhando para a gente e não para o outro. E como eu já estava dizendo aqui, né, o processo de descoberta do propósito, do poder pessoal é trabalhando, é estudando, é trabalhando, é ajudando outras pessoas. Então, se você ainda não descobriu, né, o seu propósito, o seu poder pessoal, a sua essência, mas você quer descobrir, é muito interessante que você utilize uma ferramenta de autoconhecimento para poder ter essa percepção. Essa ferramenta pode ser a numerologia, pode ser a cabala, pode ser o tarô, pode ser a astrologia. O mapa astrológico traz muito forte toda essa realidade, né, de poder pessoal, de essência, de análise de bloqueios e traumas que talvez você possa ter, né, e a orientação para cada setor ali da vida. A orientação não é uma definição, não é uma determinação, você tem que fazer isso. É uma orientação. É aquilo que você pode fazer de melhor naquela área da sua vida. É aquilo que você pode convergir energeticamente para ter um melhor aproveitamento, né, daquilo que é a vida em si, né? O Célio comenta aqui, qual o ascendente do Brasil na sua visão? Olha, tem aqui um site que tem certinho essa realidade do Brasil, né? Eu não me lembro qual é o ascendente do Brasil não, mas se eu não me engano o ascendente do Brasil é Aquário. Eu acho que é Aquário, né? É uma coisa assim meio, né, de compartilhar, é uma coisa assim meio que de você realmente levar, né, conhecimento para as outras pessoas. Se eu não me engano é Aquário, mas
é muito interessante, né, quando a gente para pensar nisso. Qual é o poder pessoal do Brasil, né? Qual é o poder pessoal do brasileiro, né? É realmente essa coisa altruísta. Eu vejo muito forte assim, né? E tendo aqui um insight, tendo aqui um momento de conhecimento intuitivo, eu vejo muito forte isso mesmo, né? O Brasil tendo com essa realidade, sim, poder revolucionário e coletividade, exatamente, Célio, exatamente isso, eu vejo muito dessa forma, né? O Brasil, né? Principalmente quando o Renato Russo canta aquela música Geração Coca-Cola, né? Que somos o futuro da nação, né? E realmente o brasileiro é isso, né? O brasileiro ele pega todas as informações do USA, né? Ele pega tudo que tá lá, ele traz para cá, inova e revoluciona e realmente faz a sua própria maneira. O Brasil é realmente uma cartunagem, né, do mundo, né? Enquanto o mundo tá acontecendo lá fora de uma maneira, aqui no Brasil é totalmente diferente, né? E a gente pode ver isso através de todas as coisas que realmente aconteceram aqui, né, nesses últimos anos, né? A coisa da crise mundial e parece que no Brasil não tem crise, né? A coisa da pandemia e parece que no Brasil não tem, né? Por quê? Porque o brasileiro ele tem essa visão, né? Ele tem essa coisa mais aquariana, né? De revolucionar, de inovar. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Se eu não me engano, é Aquário o ascendente do Brasil, né? O ascendente do Brasil tem a ver com o momento, né, que o Dom Pedro lá, Independência ou Morte, né? Quando ele falou isso lá às margens do rio Ipiranga, né? Então, alinhando o poder pessoal, né, com aquilo que é a sua essência, com aquilo que é o seu propósito, você tem aí realmente uma vida plena, né? E não é uma vida plena no sentido de tipo, só vai ser facilidade, né? Agora é tudo fácil. Não. Todos os desafios que aparecerem na sua vida não serão obstáculos, como muitas pessoas interpretam, né? Todos os desafios que aparecerem na sua vida serão oportunidades. Aí é que muda a chave, né? É você realmente entendendo que, bom, se eu tô aqui no meu propósito, se eu tô aqui na minha essência, se eu desenvolvi o meu poder pessoal alinhado à minha essência e ao meu propósito, naturalmente eu vou deixar de ser um ser marcial, puramente falando, né? E vou passar a ser um ser jupiteriano, que tem sabedoria, que tem entusiasmo pela vida, que tem uma visão mais otimista, né? Que enxerga o desafio como oportunidade de crescimento. Isso é muito importante. E crescimento pessoal é um bate-papo para a quinta-feira. Bom, chegamos ao final aqui de mais um podcast Astrologia Primordial. Gratidão imensa pela participação aí do pessoal que esteve aqui com a gente. Muito bom estar aqui com vocês, transmitindo esse conhecimento astrológico. Quem chegou pelo meio do caminho e quiser assistir o podcast completo, vai estar disponível, né, aqui no YouTube, né? Vai estar disponível no YouTube e você vai ter aí toda a possibilidade também de assistir os outros vídeos, também os outros podcasts que estão realmente bem bacana, trazendo toda essa realidade de essência, de propósito, né? Hoje aqui falamos sobre poder pessoal. Amanhã, não sei, eu acho que amanhã a gente não volta. Amanhã não voltamos, né? Essa realidade, né, da quarta-feira, nas próximas 4 semanas, né? Talvez a gente não tenha a live aqui. Eu vou me organizar para ter, né? Amanhã, de repente, eu consiga disponibilizar gravado aqui o podcast. De repente eu grave aqui um pouquinho antes, lá por volta das 6, aí eu venho aqui, entro, gravo o podcast aqui e a gente realmente fala ali sobre a realidade da transformação pessoal, que está muito ligada, né, a essa coisa, né, do desenvolvimento pessoal. Transformação pessoal é o resultado do desenvolvimento pessoal, né? Descobriu como é que o seu ascendente pode trabalhar para você, você naturalmente leva a sua vida para um outro patamar, né? Isso não é uma palavra difícil, uma sequência difícil, né? Legal, né? O Célio comentando aqui, tu se garante demais. Que isso, que nada, gratidão imensa, né? Gratidão imensa pelo elogio, né? Mais nada, aqui só tô transmitindo de forma realmente humilde e intuitiva aquilo que é o conhecimento astrológico que está no nosso DNA, está no nosso sangue, né? E naturalmente cada astrólogo tem uma visão,
né, é uma percepção realmente muito intuitiva, é uma realidade que todos nós podemos desenvolver também, e eu incentivo demais o estudo da astrologia para o processo de autoconhecimento, né, para o processo de desenvolvimento pessoal e de crescimento pessoal também, né? Para quê? Para que você possa ajudar outras pessoas a expandirem a consciência, a chegarem na iluminação espiritual. Então, essa é a realidade, né, da astrologia primordial, levar mais conhecimento também para outras pessoas através da astrologia, de fato. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.